E ao fim da novela Andréas Pereira no Flamengo, José Botto deu uma entrevista, falou sobre essa busca pelo camisa 10 e esclareceu muita coisa, inclusive descartando um dos nomes mais especulados. Ele também falou sobre Jorginho, e a gente vai debater sobre isso hoje. Tem a questão aí de Kevin De Bruyne livre no mercado, anunciando que vai sair do City, e aí a torcida do Flamengo já ficou maluca, já tá fazendo campanha para trazer Kevin De Bruyne. Vamos falar sobre isso já já também. Tem 4 reforços confirmados para o jogo de domingo, tropa de volta, e a gente vai dizer aqui quem viajou para ficar à disposição já desse jogo de domingo. E tem também a polêmica aí sobre a possibilidade, o risco de tomar um gol do Carlinhos. Será que pode acontecer isso? A gente vai falar durante o vídeo de hoje. Tem médico confirmando a situação real de Pedro, e a gente vai falar sobre isso também. E o Pedrinho tomando o fim daquela portada na cara com a confirmação do Flamengo e Vasco e horário e local do jogo, e a gente vai falar sobre isso já já. Agora eu quero saber de você. Você já se inscreveu no canal, já curtiu o vídeo e ativou o sininho para não perder nenhuma notificação? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar todas as notícias do nosso Mengão. Já de cara lembro a vocês para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos e com a família, comentar o que você acha aqui sobre o assunto e me seguir nas outras redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube e também no Twitter, e no @Lucão_Vital no TikTok, no Kawaii. Vamos direto pro assunto, que aqui é sem enrolação. Eu sei que vocês gostam do canal, por isso Flamengo treina às 3h30 da tarde desse sábado, lá no CT Evaristo de Macedo, o CT do Bahia, se preparando para o jogo contra o Vitória nesse domingo. E tem 4 reforços. No vídeo de ontem eu trouxe que o Flamengo tinha o reforço do Gerson, confirmado, que estava viajando para a Bahia para se juntar ao elenco. E aí tem a confirmação agora de que Arrascaeta, Plata e Wesley também foram para lá, deixando então no Rio de Janeiro Pedro, Vinha e Danilo ainda fora da partida. Pedro e Vinha mais esperados, o Vinha ainda tem algumas semanas aí de recuperação. O Pedro com a grande expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Central Córdoba na quarta-feira que vem. A expectativa tá sensacional para esse jogo, para que ele possa pelo menos entrar em alguns minutos da partida. E o Danilo continua na sua série de lesões aí, teve uma lesão, na hora que estava voltando teve outra e continua fora, e tem preocupado bastante a torcida rubro-negra. Mas esse é o panorama aí de retornos e de desfalques do Flamengo para essa partida de domingo contra o Vitória. E aí, já vou falar sobre isso agora aqui, que é a polêmica de o Flamengo ter o risco de tomar um gol de Carlinhos. Carlinhos, que está emprestado no Vitória, tem uma cláusula de compra de 4,5 milhões de reais aproximadamente, que o Vitória ainda não exerceu. Ele que está oscilando por lá entre momentos bons e ruins, mas tem feito alguns golzinhos, e como o valor não é dos maiores, existe uma boa chance aí do Vitória exercer a compra dele até o fim do ano, que é o período do empréstimo do Carlinhos por lá. Agora, ele para jogar contra o Flamengo não é tão simples assim. O contrato de empréstimo dele prevê o pagamento de R$1 milhão para o Vitória poder colocar o Carlinhos contra o Flamengo. Então, por isso é que o Flamengo tá tranquilo em relação a isso, porque se chega nesse jogo e toma um gol de Carlinhos, pelo menos vai ter a garantia que vai receber R$1 milhão por isso. Então, primeiro que é pequena chance deles pagarem e colocarem o Carlinhos em campo por conta dos valores que o Flamengo amarrou bem o contrato. Por exemplo, no contrato do Hugo Souza era R$500 mil. Então o Corinthians ainda pagou durante 3 jogos na temporada para usar o Hugo Souza, ele que estava agarrando muito, era uma peça primordial para o elenco, acabou utilizando o goleiro. Mas no caso do Carlinhos, já é mais improvável
que seja utilizado o atacante contra o Flamengo. Vamos ver, mas se por acaso o Carlinhos entrar em campo, automaticamente o Vitória já deve R$1 milhão ao Flamengo para utilizar o Carlinhos. Não sei se vale a pena não, mas vamos ver no que vai dar aí, se o Carlinhos vai ser escalado ou não. E aí tem um recorde agora, falando de Filipe Luís, que ele com esse jogo agora contra o Deportivo Táchira, atingiu uma marca de 26 partidas invicto, com o Flamengo sem perder. E isso aí parece que não é tão relevante, mas ele está simplesmente 3 jogos de bater o recorde de Jorge Jesus, que tem 29 partidas invicto. Sensacional, tá? Muito bom, assim, os números do Filipe Luís a gente já vem falando que são muito bons, mas o Flamengo, principalmente porque o Flamengo não está apresentando aquele futebol que a gente sabe que tem a possibilidade de apresentar, e mesmo assim já está atingindo esses marcos. Imagina quando todo mundo que está nesse elenco aí, ou pelo menos boa parte, estiver apresentando o futebol que a gente sabe que eles podem apresentar. Aonde esse Flamengo de 2025 não pode chegar? Vamos ver. Vamos ver que cada dia mais a gente está esperançoso. A Libertadores já começou, o Mundial está chegando aí, vai começar já já, e a gente a cada dia fica mais ansioso para ver esse Flamengo em ação. Vamos acompanhar. Agora, os números do Filipe Luís estão sensacionais. E agora vamos falar sobre esse imbróglio aí, essa confusão, polêmica do Flamengo e Vasco. O Pedrinho já tinha tomado aquela portada na cara, com o Beppe descartando qualquer possibilidade de o jogo ser realizado lá em São Januário. E agora tem a informação da confirmação do jogo do dia 19 pro Maracanã, às 6h30 da tarde do dia 19. E Flamengo e Vasco entraram num acordo e o jogo vai ser realizado 50-50. Aí sim, porque a princípio seria até cogitado torcida única lá em São Januário, não faz sentido nenhum. Então, 50% para Flamengo, 50% para o Vasco, confirmado. Poucos clássicos são feitos assim ainda no futebol brasileiro e mundial. Então, é aí uma grande notícia, uma grande atualização aí desse imbróglio. Terminou tudo bem, final feliz, o bom senso falou mais alto. Então vamos andar logo, porque tem muito assunto hoje aqui. Tem o médico do Flamengo, Luiz Augusto Macedo, que é da equipe do Sasaki, que é o chefe da equipe médica do Flamengo, reafirmando que o Pedro está à disposição. Não deu mais detalhes, mas a gente sabe que ele só não está sendo utilizado ainda para preservá-lo, provavelmente para ser um jogo em casa, e é por isso que aumenta cada vez mais essa expectativa dele ser relacionado contra o Central Córdoba na próxima quarta-feira. A gente vai acompanhar e ver se isso vai se confirmar. Mas o fato é que o Luiz Augusto Macedo confirmou que Pedro está à disposição. Então, já existe uma palavra da equipe médica que ele está apto a jogar. Oficialmente dizendo aqui que ele está livre de qualquer tipo de lesão. E agora tem uma polêmica aí que surgiu no fim dessa sexta-feira sobre a CBF. Vamos ler aqui uma notinha que acho que é mais fácil de explicar. Segundo a revista Piauí, a CBF aumentou o salário dos presidentes das federações estaduais de 50 mil para 215 mil mensais. Isso é só o começo. Ainda segundo a revista, Luísa Xavier da Silveira Rosa, ex-diretora da CBF, única mulher a ocupar um cargo de direção na história da confederação, testemunhou a contratação de prostitutas para atender convidados em eventos da entidade. E aí, isso aí até então é uma coisa que é complicada, vai ser investigada e tal, mas isso surge logo depois de o Edinaldo ser reeleito lá na CBF e depois de o Ronaldo, que teve um momento aí de cogitar tentar a eleição, de tentar disputar com o Edinaldo, Ronaldo não foi nem atendido pelos presidentes de federação estadual.
por quase ninguém, pelo que ele contou. Ninguém nem atendeu a ele. E aí, o que isso quer dizer? O que a gente casa aí as informações? É claro, logo antes da eleição, o Edinaldo jogou o salário dos caras lá pra cima. E isso aí é o que veio à tona. Imagina a quantidade de coisa aí por trás que não pode ter, supostamente, né? Porque eu não posso também falar que eu tenho certeza de alguma coisa, mas se saiu na revista, provavelmente isso aí é confirmado, mas está um rebuliço grande, um monte de especulação, além do que já foi divulgado, sobre o que mais não pode haver aí nos bastidores da CBF com as federações. Eu quero ouvir de vocês aí, o que vocês acham sobre esse assunto. E aí estamos falando agora do que mais está repercutindo aí nesse último dia, que é a entrevista do José Botto, primeiro ao Flamengo Cast, e também teve uma entrevista exclusiva dele, a Letícia, lá do canal Flazoeiro. E aí, primeiro ele falou sobre o Jorginho. Deu uma fala bem rapidinha, não deu muitos detalhes, mas falou, a bola agora está com ele. Por quê que ele está falando isso? Ele tem contrato com o Arsenal. A gente já sabe que aí tem informação, até que ele já está até com carro e casa, tudo certo aqui no Rio de Janeiro, vai chegar no fim de maio, início de junho, mas não se pode ainda falar muito abertamente disso, e é por isso que o Botto está dando essa desconversada e falando que a bola está do lado dele. Mas é certo, tá? Se não acontecer uma catástrofe, uma coisa muito fora aí do padrão, o Jorginho chega sim ao Flamengo, finalzinho de maio, início de junho, para jogar inclusive o Mundial de Clubes. E aí, tem agora, antes de eu falar dele comentando sobre o novo camisa 10 do Flamengo, tem a questão de Kevin De Bruyne anunciando que vai buscar novos ares, não vai renovar contrato com o Manchester City. E aí, a torcida do Flamengo, que quem tem limite é município, a torcida do Flamengo não tá nem aí, já tá indo para as redes sociais fazer uma campanha para chegada de KDB, Kevin De Bruyne, ao Flamengo, para que ele seja o camisa 10 do Mengão. E aí, tem uma informação até do Pedrão, do Mengão, o melhor, canal muito legal, que ele estava lá lá na Venezuela, onde aconteceu o Flamengo e Deportivo Táchira. Já estava começando esses boatos aí, e ele, no café da manhã do hotel, estava hospedado no mesmo hotel da diretoria do Flamengo, onde o Flamengo estava hospedado para o jogo. Ele disse que ele deu uma sondada já sobre isso, conversou com membros lá da diretoria, falando, olha, existe algum fundo de verdade nisso aí? E aí o pessoal já falou, olha só, se o Flamengo fizesse um esforço absurdo, raspasse as verbas todas, os orçamentos todos que tem para contratação, poderia até acontecer. Porém, o foco do Flamengo, o perfil de contratação do Flamengo é de jogadores jovens. Então, não dá para considerar o De Bruyne como uma opção. E aí ele falou, mas e o Jorginho? Como é que o Jorginho tá chegando então? Mas ele falou, então o Jorginho foi uma oportunidade de mercado, que por mais que tenha um salário um pouco acima, o Flamengo não está pagando nada para o Arsenal e tem valores dentro aí das possibilidades. O De Bruyne ele ganha muito mais. Seria de longe o jogador mais bem pago do Brasil, mas com sobras, assim, muito mais do que um Memphis, por exemplo. Então, não dá para cogitar. Muita gente soltando aí capa de vídeo com De Bruyne, mas não existe essa possibilidade, pelo menos no momento, a não ser que tenha uma grande reviravolta. A princípio, o De Bruyne vai ficar só na campanha mesmo. E agora vamos falar do que tá mais aí bombando, que é esse trecho da entrevista dele falando sobre o camisa 10 que o Flamengo tá buscando. O Flamengo tá, notadamente, saindo em todos os lugares, indo atrás do Andreas Pereira. E aí o José Botto deu uma declaração forte, falou que Andreas Pereira não é o camisa 10 que o Flamengo procura. E aí todo mundo já descartou o Andreas Pereira. Isso quer dizer que o Andreas não vem de jeito nenhum? Não. Ele só falou que o Andreas, se chegar, não é o cara que o Flamengo procura para ser o 10, para disputar a posição com a Arrasca.
Entenderam? O Flamengo tenta um armador, um meia que jogue para frente e não aquele meia que também faça o segundo volante. Mas o André chegando, ele não é ainda esse cara. O Flamengo continua buscando esse jogador. Andrés Pereira tem valores altos. O Flamengo tenta de uma forma bem passo a passo, sem tentar se atropelar, sem acelerar demais. Tenta a contratação junto ao Fulham, entendendo os valores, entendendo como pode ser a melhor configuração aí dessa negociação, mas em paralelo ele está usando todas as armas aí, José Boto com seus olheiros, para achar um camisa 10 para brigar por posição com o Arrascaeta. Então, e hoje essa é a prioridade, tá? O Flamengo tem como primeiro objetivo o anúncio desse camisa 10 e depois qualquer outra contratação. Por quê? Antes do camisa 10, as prioridades eram as renovações. E as renovações urgentes já foram fechadas, que foram Gerson e Varela, além das que a gente anunciou antes, do Pulgar, por exemplo. Então, a tendência é que o próximo anúncio do Flamengo seja esse camisa 10. E quem ganha muita força e agora ganha o status de favorito do Flamengo, que está se empenhando um pouco mais, inclusive o Flamengo já buscando uma possibilidade de reunião, é Júlio Enciso. Alô, Uruflá, que comenta aqui no canal toda hora sobre o Júlio Enciso. Essa é a notícia de momento. Júlio Enciso, meia paraguaio lá do Ipswich Town, joga lá na Premier League. Ele é o nome do momento. E o José Boto tenta marcar uma reunião com o Ipswich Town para agendar essa reunião aí com o diretoria, os dirigentes do Ipswich, para entender valores, salário do jogador, e aí ele com certeza nessa reunião vai envolver o empresário do Júlio Enciso, ele que é um cara que, se vocês pegarem vídeo aí na internet, é muito habilidoso, muito veloz, e eu vou dar um jeito aqui de fazer um vídeo para trazer para vocês detalhes, analisar a forma de jogar de Júlio Enciso, que é um meia muito veloz e muito habilidoso, que vale muito a pena analisar e dar uma olhadinha no jogo dele. E se vier para o Flamengo, com certeza vai ser um cara que vai mudar o nível do elenco do Flamengo, principalmente porque no dia que o Arrasca não puder jogar, a gente vai ter um outro meia de qualidade no elenco. E aí, uma outra parte aí dessa questão é o Almada, pelo menos nesse momento, ficando em segundo plano. Ele que tem valores acima do Júlio Enciso, é mais caro, tem o salário mais alto e tem gigantes da Europa de olho nele, o que pode ser aí um fator que joga o valor dele muito pro alto. E aí o Flamengo tá deixando ele um pouquinho de lado agora e tá mirando todo o seu foco no Júlio Enciso. Qualquer novidade que a gente tenha aí sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês. E eu quero só fazer mais uma perguntinha: se você já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho, então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.